A primeira aliança. O Criador. O princípio de toda a sabedoria e da paz universal é crer que tudo quanto existe foi criado por um só ser todo presente, todo sapiente e todo potente. A imensidão da harmonia da criação e da vida entre todos os seres testificam que apenas uma pessoa pode ter coordenado tanto sincronismo. E desde a cadeia alimentar até o prazer de viver de cada ser, são provas de que apenas um fez, criou e gerou. Assim, até o caos contrário fica humilhado, a ponto de o homem amar a vida, seja ela como for. A criação. Criação é o ato de fazer existir o fruto do imaginário pessoal, ou o anelo dos impotentes e incapazes de realizar tudo quanto anelam. É em totalidade de sabedoria que o Criador, supridor e mantenedor de tudo quanto adorna o sentido de viver, e simultaneamente o tempo, o espaço e o lugar onde tudo se efetiva, que sendo somente Ele o princípio e o fim, o primeiro e o que há de vir, o alfa e o ômega de tudo, tudo quanto existe foi criado, e somente é possível tão tamanho engenho de beleza e grandiosidade a partir de um só, o Criador. O pecado. Pecado é o erro que se comete ao perder o alvo, errar o alvo, ou chegar ao negativo e ao contrário do que seria luz, sabedoria e vida. Perder o objetivo, o projeto, o sonho, o desejo planejado e o caminho do triunfo, isto é pecar. Deus se fez caminho escrito e descrito na natureza, até que as palavras escritas viessem a nós, de formas que, por mais que um ser que tenha a liberdade de escolher se desvie de um alvo para a direita ou para a esquerda, e o leque de opções erradas seja inumerável, o caminho de retorno de todos eles é Deus, Pai, Criador e amor que tudo pode. A queda. Queda é uma mudança bruta e imediata de uma posição gloriosa para uma condição ou posição imediatamente inferior, independente da gravidade ou distância mensurável. Queda é também perder a base de sustentação da postura. A queda espiritual pode ser uma ruptura, afastamento, separação, quebra completa dos elos conservadores ou ornamentais da beleza da comunhão. E como nos reportam as Escrituras Sagradas, levantar o calcanhar contra o pai, o mestre ou amigo que come consigo no mesmo prato. O maligno. Trata-se de qualquer elemento que seja influenciado ou manipulado pelo que é mal, que recorra ao que for mal para estabelecer seus intentos, ou que, mesmo na mais completa inércia, transpareça o fenômeno de matar ou estar morto. É também o mal avesso, o lado de fora, o vazio e o vácuo espiritual. Pode ser mal e não ter criado o mal,
posta-se no que se puder compreender em termos humanos de uma mentira, a mentira sempre fará mal, não importa com qual roupa ou pele se mostre. Isto por causa da verdade da compreensão do bem e do bom. O dilúvio, difícil de ser entendido. Assim como uma grande guerra, um dilúvio traz em figuras vivas e reais os retratos da abrangência de todos os sentimentos humanos em um só cenário. Ele se identifica ou se define filosoficamente por se amar a dor, desejar anelante a morte, matar com a vestimenta real de um tiro de misericórdia e o bem afiar da espada para a suavização da matança, mas com a visível e inacreditável solução de um Noé desde 120 anos. O homem dificilmente vai compreender o Senhor da guerra que se assentou sobre o dilúvio. Os profetas. Aqueles ungidos e cristos que vão no lugar de Deus em constância e presença de espírito são voluntários em negar a si mesmo para viver o que vive Deus em suas vidas. Os profetas não sobreviviam por visitas temporais ou atemporais de Deus, mas eram constantes e ativos, quer perceptíveis ou imperceptíveis, a semear palavras na voz e no silêncio. Anunciavam amor e misericórdia, de pôr-se no lugar do homem para que não sofresse nenhum mal, e proclamavam a um Deus que é todo-poderoso e que fazia de um dilúvio um trono. A nova aliança. O amor de Deus. A mensagem mais difícil do homem entender, porque cai melhor nos nossos valores de justiça, o amor que Deus tem, o amor que Deus demonstra, o amor que Deus nos mostra, o amor que Deus nos prova, o amor que Deus tem por nós, o amor de Deus acima do que poderíamos falar sobre ele. E mesmo reconhecendo que o amor de Deus é acima de todas as grandezas e valores existentes, não alcançamos plenamente ainda que, quando se diz Deus é amor, se está dizendo o amor é Deus. Porém, a mais fácil e mais acessível verdade festejada por todos é: Deus me ama, Deus te ama, eu te amo. O Senhor Jesus. Jesus Cristo é a fé visível de Deus em si mesmo, em si mesma, porque pela fé cremos que os mundos, pela palavra ou verbo de Deus, foram criados, de forma que o que se vê não foi feito do que é aparente. Fé pelo ouvir. É Jesus Cristo a voz da fé e a fé que ouve a nossa voz desde o imaginário nada até o assentar-nos em lugares celestiais. É Ele a voz da fé e a explicação da fé hoje. Por isso ficou escrito: se hoje ouvirdes a minha voz, ela estará aos vossos corações batendo. Não endureçais os vossos corações. O ouvir. Desde a simplicidade de se escutar um ruído ou um som agradável, não importando seu volume, timbre ou altura,
até a honrosa grandeza de o ato simples, nobre e profundo e grandioso do ouvir a voz de Deus numa mensagem ou fala. Está ali o maravilhoso poder de Deus que nos dá vida e que nos ressuscita da surdez e do silêncio, porque o ouvir é o primeiro passo e movimento da fé que chega ou que nasce dentro de nós. Assim, a fé que anuncia o Verbo traz a fé que torna aparente o imaginário desejado e revela Deus conosco, Emmanuel. O crer. O crer é semelhante a entregar-se, sujeitar-se, festejar a correspondência de uma verdade interior que ganha imagem e fala exterior, sem precisar recorrer aos complicados e inexplicáveis, nem aos inexplicáveis aparentes anteriores. O alicerce invisível do crer é dar um passo em direção ao não aparente, ao ainda escuro ou ao aparente abismo. Atender ao que vê, sente ou ouve, mesmo sem explicações, ou sob significativa abundância de explicabilidade ou inargumentável. O crer vem em seguida à fé, e quase simultâneo. Se crê pela fé, se crer pela fé. O se arrepender. Arrepender-se é mudar de caminho, trocar de janela, conhecer a outra via, acreditar que Deus está do outro lado da muralha, na varanda ou no alpendre da casa. Voltar, acertar o alvo perdido, comprar novamente. Conhecemos mais o arrependimento após a dor do coração, o ferimento da alma, a perda de dignidade e a tristeza, mesmo honrosa, de ter pecado contra Deus. Mas o arrependimento se festeja na simplicidade de trocar de caminho, escolher outra janela, andar por uma nova rua na cidade, conhecer o que está guardado após o muro e reconhecer que o sim e o não de Deus têm o mesmo gosto de amor e cuidado. O confessar. O confessar se comemora desde a quietude tumular do silêncio, desde o sussurro do choro ou do riso tímido e contido, e no maravilhoso crescendo da luz da aurora, glorifica a Deus em brados de júbilos, saltos e pulos de alegria, sorrisos de canto a canto, ou se cede à sublimidade da unidade com Deus e lhe diz simplesmente: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Confessar é fazer festas com o novo homem criado em Cristo, sentir-se nova criatura como o vento, colocar na luz a luz nascida no mais íntimo da alma e do espírito, falar em seguir o ide, o confessar. A obra da redenção, o perdão. Antes de se perguntar quem veio primeiro, o pecado ou o perdão, o salmista nos dá uma saída providencial dizendo: contra ti somente pequei. Assim, o fundamento ou razão principal da redenção é o perdão dos pecados, ato de Deus acima dos nossos pensamentos, mas real no íntimo. É maravilhoso que o perdoado se sinta perdoado. Festa íntima de quem escapou do cativeiro, do sofrimento, morte, pecados e degredo. Houve um pagamento,
a compra de uma nova vida de liberdade, a redenção. Isto glorifica o perdão antes e depois dela. A obra da redenção, o perdão. O Filho de Deus. O homem não precisa tanto ser religioso para sentir-se filho de Deus. A verdade da filiação com Deus, mesmo quando não comemorada, crida e perceptível, é tão indiscutível que negar esta verdade a qualquer um deles lhes causa grande ofensa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias de mestre da Galileia, nos ensinou a orar, nos dirigindo a Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Isto é maravilhoso a todos os homens em todos os lugares, que os filhos mais crédulos e crentes não esqueçam. Vale muito saber que o bem maior de ser filhos é imitar ao Pai. Pai nosso, Filho de Deus. A nova criatura. Nenhum homem deveria sair do cenário da vida na terra sem sentir-se uma nova criatura. Esta possibilidade está posta à recepção de todos em Cristo Jesus. Ora, mesmo se compreendendo que o nascido da água e do Espírito é como o vento que assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Há um quê nessa voz que é perceptível, anunciando que um estrangeiro e peregrino por aqui passou. Mas o testemunho desse novo nascimento está dentro de cada nova criatura criada em Cristo. Não se discute a religiosidade, mas cada um sabe quando aconteceu esta diferença em sua vida, e dando conta de si mesmo, estará seguro em seu próprio ânimo. O novo nascimento. Indiscutível. Dá para se livrar ou evitar todo o tipo de contenda religiosa ou eclesiástica, doutrinária ou comum de uso, se lembrarmos sempre que os argumentos elogiáveis de Nicodemos, embora elevados humanamente, não eram importantes, porque estavam carregados de méritos da religiosidade farisaica. Importa nascer de novo. Esta frase foi falada pelo mestre dos mestres a um mestre em Israel, Nicodemos. Se lembrássemos sempre disto, nos ocuparíamos mais com a importância dessa nova vida e não teríamos dado ouvidos a tantos gatos mestres a nos oporem na pregação do Evangelho. O corpo de Cristo. Embora a analogia e figura do corpo humano ilustre satisfatoriamente a compreensão da unidade do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a união, reunião ou ajuntamento de todos os Cristos em sublimes fenômenos, uníssonos, como um Cristo só. Somos todos juntos o mesmo pão, formamos o mesmo corpo e o mesmo Pai, procurando guardar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo em um só espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ó
profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Efésios 4, 3 a 6. A primeira aliança. A primeira aliança. O Criador. O princípio de toda a sabedoria e da paz universal é crer que tudo quanto existe foi criado por um ser, por um só ser, ser todo presente, todo sapiente e todo potente. A imensidão da harmonia da criação e da vida entre todos os seres testificam que apenas uma pessoa pode ter coordenado tanto sincronismo. E desde a cadeia alimentar até o prazer de viver de cada ser, são provas de que apenas um fez, criou e gerou. Assim, até o caos contrário fica humilhado e a ponto de um homem amar a vida, seja ela como for.